Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Ah, Agora foi, agora foi. Eu acho que foi a minha internet, Bruninho. Como é que você tá? Tudo Tudo bem? tranquilo, graças a Deus. Super Qua- feliz de estar aqui mais uma vez com você. Já falei para ninguém me ouvir, mas que é a minha parceria predileta de lá. Vamos trocar essa live aí, tô achando que vai bombar, porque é um tema Também tô muito achando. espinhoso, muita gente escorrega pra caramba nesse tema aí, e é um tema, acho que é fundamental pra gente conversar, né, porque apesar de não ser hoje em dia assim, um pouco menos frequente, né, até porque basicamente quem lida em hospital maior de cardiologia vê mais paciente valvar, né? Quem faz consultório geral vê um pouco menos, né? Você tem que estar diante de um hospital de cardiologia para ter contato com esses pacientes valvares, né? Eu vejo bastante no meu ambulatório lá no Fundão, você vê bastante lá no Instituto, né? Então, a gente pode trazer nossa experiência aqui sobre esses doentes, né? Eu Então, acho que a já ideia deu é três essa, né? minutos de live, né? Vamos conversar sobre esse tema. Já vamos entrar no tema, que eu acho que deu tempo para a galera entrar, né? Aham. E para quem não conhece, pô, pelo amor de Deus, que não está seguindo ainda a Marcinha lá no @medicina intensiva cirúrgica, tem que seguir, tá dando bobeira, galera. Tem que seguir lá. Então, eu não sei se tem algum botão que dá para apertar aqui para já seguir agora, tá? Mas se não tiver, acabou a live, segue lá. Segue lá. Eu vou deixar lá escritinho lá nos stories, que aí, se não tiver seguindo, tá marcando bobeira, né? Vamos lá. Eu acho que o principal ponto, eu acho que para a gente conversar sobre esse tema, anticoagulação em válvula, a gente tem que fazer duas perguntas quando a gente está vendo o doente, né? Acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer, o paciente tem prótese ou não? E se o paciente tem fibrilação atrial ou não? São as duas perguntas que a gente tem que fazer. E quando o paciente tem prótese, que tipo de prótese esse paciente tem, né? Que eu acho que isso que vai definir o esquema de anticoagulação desses doentes. Concorda, Marcinha? Não, concordo, Bruno. Eu estava hoje de manhã conversando, né? Como é que a gente ia tocar essa live e tal. Eu acrescentaria aí nessa equação aí sua dois elementos, né? A função ventricular e a dimensão do átrio esquerdo, sabe? E ainda mais um elemento muito importante desse esquema, eu acho que você vive isso também no serviço público, principalmente, né? É a questão do entendimento do doente, o engajamento do doente na questão da anticoagulação, né? Eu 2 dias atrás, segunda-feira, eu acho, no round, eu estava discutindo um paciente com uma endocardite mitral, uma insuficiência mitral grave, de 49 anos de idade, que acabou sendo entubado, vai ser operado amanhã. A gente sabe que, pela idade, talvez fosse melhor oferecer para esse paciente uma prótese mecânica, só que ele é um indivíduo que tem 24 mil plaquetas, vai entrar na sala com 70 mil hoje, né? Espero que amanhã esteja melhor, né? Então, isso já começa a complicação que eu queria te propor, era para a gente já discutir esse doente, né? Chegou lá o doente no seu consultório, seu ambulatório, você indicou uma troca valvar, ou é um indivíduo que chegou com uma doença valvar que ele não conhecia ou que não tratava, né? E que está em fibrilação atrial, com estenose mitral principalmente, né? Que é o maior risco. Entender que a gente não pode escolher pelo paciente, né, pessoal? Está lá bem claro, tanto na diretriz de FA quanto na diretriz de válvula, que tem que respeitar a preferência do paciente quando for viável oferecer alternativas tanto de anticoagulação quanto do tipo de prótese que ele vai colocar, né? Acho que começa por aí, né, Bruno? O que você Com acha? certeza. Com certeza. Tem um paciente que apareceu no meu consultório, lá no ambulatório lá do Fundão, doente caminhoneiro. Ele achou assim, deu um estalo. 2 anos que não apareceu no ambulatório. Ele falou assim: eu acho que está na hora de eu voltar. 2 anos sem dosar nenhum INR. E não Nenhum aconteceu doente. nada, né? Não Não aconteceu nada. Eu falei: você está aconteceu nada. tomando remédio todos os dias? Não, isso aí é de lei. Ele falava assim: minha varfarina tá lá todo dia 5 miligramas, todo dia. Ele nem mexeu na dose, ele tá lá, Deus protegeu também, né? Também É. tem isso, a proteção divina. Tem que contar com a proteção divina também, né?
E o danado tava com INR no alvo. Eu fui medir. O danado Eu, tava eu com INR no... acredito, né? Mas eu estava Aquele sortudo, até né? revisando as taxas de incidência de evento tromboembólico, né, em pacientes com prótese mecânica, varia aí entre 1,5% e 3%, dependendo se a mitral é maior e se a aórtica é menor, né? Isso Uhum. com doente com INR entre 2,5 e 4,5. Então, é bem complexo, né? Essa questão. Com certeza. E também um caso legal que eu gosto sempre de conversar com os residentes, que eu sempre falo com essa questão de decisão de escolha de prótese, né? Que tem que ser conversado com muita calma com o doente, né? Muita, Bruno, muita. Muita calma, muita calma. Não é um bate-papo assim, e aí, mecânica, vai ser biológica, e aí, o que tu é? Não pergunta, pega o microfone, o que você vai querer? Não é assim, né? Exatamente. Eu Eu também, peguei uma essa semana, paciente. conversei com os residentes sobre Aham. isso, sabe? Não, isso é fundamental. Eu peguei, foram dois casos que eu acho que eu gosto sempre de compartilhar. Uma delas, eu conheci a paciente no pós-operatório. Paciente, na época que eu trabalhava na região dos lagos, já fiz pós-operatório de cardíaca na região dos lagos também. Novinho, 6 meses de formada fazendo pós-operatório de cardíaca. Olha o perigo. Aí essa paciente, ela optou por uma válvula biológica porque ela queria engravidar. Beleza. Quer engravidar, vambora, biológica. Só que ela não engravidou, perdeu o time e chegou o momento da nova troca valvar mitral dela, que sabe que é a biológica. Um dos problemas da biológica é justamente a durabilidade dela. Uma mulher em idade fértil, né, ela optou por uma válvula para engravidar, não engravidou. Aí nessa segunda cirurgia ela veio a falecer. Ela fez um choque refratário, quase não saiu de SEC. Ela já chegou para mim já numa fase já lá não tinha, na época, isso foi em 2007, 2008, não tinha, ainda mais na região dos lagos, não tinha suporte de ECMO, nada disso. O paciente veio a falecer com 30 e poucos anos, né? Então, uma decisão que ela tomou lá atrás, por conta de um detalhe que ela não... Ela foi uma opção dela, né? Ela queria engravidar, acabou não engravidando e ela acabou vindo a falecer por conta de uma escolha que ela teve, né? E um outro caso que eu sempre gosto de compartilhar, isso foi na minha residência de clínica. Foi uma paciente jovem, de 19 anos, já com 2 filhos, só que com uma vida completamente louca, né? Andava de moto, vivia na noite e falou que ia continuar fazendo isso, né? Então, ela fez uma endocardite mitral, ela era doente reumática, fez endocardite mitral, e conversando, eu falei, olha só, se você tomar a varfarina, você tem que fazer exame periodicamente, tem risco, você não vai poder andar de moto, não é adequado você andar de moto. Você fala, não, já escolhi. Eu vou querer a biológica mesmo. Paciente de 19 anos, ela optou pela biológica, pelo estilo de vida que ela escolheu para ela. Levava. Então, O meu caso mais emblemático, que eu também gosto de citar, nessa questão que a gente não deve, de forma alguma, se posicionar, a gente deve colocar para os pacientes os riscos e benefícios. Era um paciente super jovem, 30 e poucos anos, que ele tinha paixão por paraquedismo, né? Então, ele colocou uma prótese aórtica, ele, sabendo de todos os riscos, escolheu a prótese aórtica biológica, né? E tudo bem, né? Se para ele é importante não se submeter ao risco da anticoagulação, porque é extremamente prazeroso para ele fazer o paraquedismo, a gente não deve emitir nenhuma forma. Você já pensou se a gente tentasse? Olha, a gente não quer mais que você pratique paraquedismo, porque você é obrigado a colocar. Então, assim, mas obviamente, de novo, né, para o pessoal não fique sabendo o que a gente está falando, né? Na escolha da prótese, sempre colocar para o paciente os riscos e benefícios de ambas as próteses, né? E eu acho, Bruno, também pode incluir isso que você falou, né? Os riscos de uma reoperação, né? Principalmente em pacientes que têm hipertensão pulmonar e disfunção do VD. Isso também tem que ser colocado para o paciente. exatamente. Especialmente quando o paciente é jovem, né? Perspectiva de vida mais longa, a chance desses doentes terem que se submeter a uma nova troca é muito grande, né? Então isso tem que ficar bem Eu claro, né? vejo muito isso ainda no Instituto, hein, Bruno? Mulheres que querem engravidar colocando prótese biológica. Ainda vejo bastante isso lá.
Mas é a preferência do paciente, né? Com certeza, sempre. E aí tá, né? Então nós decidimos, nós escolhemos a prótese do doente. Então, a partir do momento que a gente define, vamos começar a falar inicialmente, eu acho que uma mais simples, né? Falar do paciente que coloca uma prótese biológica, né? Você quer Como é que falar um vai. pouquinho do pós-operatório, Bruno? Porque tem muita Pode gente que sim. tem dúvida, né? Sempre O põe momento, isso a questão nos do início da quiz, né? anticoagulação. Beleza, então vambora, É, vambora, Porque eu sempre ponho vambora. isso Depois nos a gente meus vai pro quiz paciente. já Então no vamos fazer o seguinte, consultório, posso né? dar uma sugestão? Posso dar uma Pode, sugestão? pode. Vamos começar no paciente pré-operatório, aquele paciente que ainda não foi submetido à cirurgia. Depois a gente faz o período pré-operatório, ali, o pós-operatório Beleza. imediato, e o paciente ambulatorial. Porque isso também é uma dúvida recorrente, né? Porque chega, Uhum, por exemplo, um paciente que tem estenose aórtica e, por exemplo, faz uma fibrilação atrial, tem indicação de anticoagulação. Muita gente fica na dúvida, eu posso utilizar os DOACs nesse paciente, eu tenho que anticoagular com warfarina, porque existe aquele grande mito, a FA valvar. A FA valvar inclui todas as válvulas? A gente sabe que não é verdade, né? Por definição, a FA valvar é aquele paciente, a gente sabe que tem uma diferença. A diretriz, se você pegar a diretriz de FA brasileira, que é um pouco mais antiga, que é bem mais antiga do que a europeia, eles têm uhum, conceitos diferentes de FA valvar. A europeia basicamente pontua a estenose mitral moderada grave e o paciente que tem prótese mecânica. E uhum, ponto. Ele pontua isso, que é o paciente da FA valvar. A diretriz brasileira, que é a mais antiga, também inclui paciente com plastia, também eles uhum. fazem um conceito um pouquinho mais abrangente, que não é seguido pelo conceito europeu, né? Então é só para a gente pontuar esses detalhes. Então, esse paciente da fibrilação atrial valvar, por exemplo, né, que definitivamente é o paciente da fibrilação atrial valvar, hoje a literatura pontua o quê? Conta pra gente aí, Marcinha. O paciente que tem FA valvar, excluindo realmente o doente com prótese mecânica, né? E o paciente com estenose mitral, esses pacientes, se eles têm estenose mitral prótese mecânica, a gente não tem muita dúvida, a gente vai utilizar o antagonista da vitamina K mesmo, né? Agora, já os DOACs podem ser utilizados sim. Se você quer utilizar com prótese, no paciente com prótese, ele tem que estar em fibrilação atrial, que foi o modelo do estudo, né? E, assim, o mais seguro dentro de após 3 meses de pós-operatório, né? A diretriz até diz que pode, europeia, 2020, pode ser considerado dentro dos primeiros 3 meses, mas eu já fiz algumas considerações, já apresentei uma sessão sobre isso no Instituto. O que acontece? Os dois estudos índice que eles utilizaram para recomendar isso na diretriz têm alguns vieses, né? Os pacientes acima de 65 anos não estão bem representados. Os pacientes com menos de 3 meses de pós-operatório chegaram só a entre 18% e 22%, dependendo do estudo, né? E 60% dos pacientes estavam em FA. Então, pessoal, acho que o modelo mesmo para a gente utilizar com segurança, a gente está aqui para falar da melhor evidência e tentar colocar aqui para vocês a utilizar com segurança, é o paciente com bioprótese FA com mais de 3 meses de pós-operatório, né? Óbvio que se o doente já teve evento tromboembólico, tem uma disfunção ventricular sintomática e significativa, esse doente não é um bom modelo para utilizar o DOAC, né? Porque pensa bem que o doente com insuficiência cardíaca pode até ter envolvimento hepático, já não é um doente modelo de ensaio clínico, né? Então, eu acredito que dentro das evidências que a gente tem é isso, para recomendar com segurança, após 3 meses, em ritmo de fibrilação atrial. Exatamente o que você está falando aqui é fundamental. Eu lembro que assim que saiu esse estudo, eu cheguei a fazer um breve comentário sobre esse estudo. E esse estudo é aquele estudo típico que às vezes você pega só lê o abstract, você, caraca, já estão Pois é. usando DOAC em paciente pós-operatório imediato, pós-prótese biológica. Esse estudo você tem que parar, você tem que ler. Todo estudo você tem que fazer isso, na verdade, né? Você tem que pegar o estudo e ler e entender se aquela população está sendo representada. A mesma coisa, às vezes, pega grandes estudos, até estudos com um anticoagulante mesmo, né? Você vê, às vezes, tem um anticoagulante aí que todo mundo usa, aí você vai ver a população de estudo,
População com chá de Vasque baixo, aí você está usando aquele paciente Exatamente. com chá de Vasque elevado. Às vezes, uma população que incluiu poucos doentes com disfunção renal e o teu doente tem disfunção renal, então você tem que ver qual é o paciente daquele estudo, aquele paciente está bem representado naquele estudo, e você levar aquela informação daquele estudo para o teu doente, né? Claro que a Pois gente não vai é. conseguir encaixar 100% as peças, né? Mas tem que trazer a informação. É assim que é a medicina baseada em evidência. Às vezes, para o doente que está na tua frente, não tem evidência nenhuma. E Com aí você vai certeza. basear nas informações que existem, plausibilidade biológica e bom senso, né? Então Exatamente, Bruno. é assim que a Não, gente faz medicina, né? eu acho importante falar que os dois que foram estudados foram edoxabana e rivaroxabana, né? É, e aí, para a gente também utilizar as doses do estudo, né? Para a gente não sair tentando transpor um ensaio clínico de qualquer maneira, né? Para a realidade do nosso doente. Aí, perfeito, isso que você colocou mesmo. Eu tenho uma máxima com os residentes e com os alunos que sempre que eles quiserem fazer uma pergunta pico e achar, chega lá no PubMed, acha um monte de estudo, ensaio clínico ou não, né? Mas acha lá os ensaios clínicos. Eu falei assim, a primeira coisa que você vai fazer é entrar na tabela 1 do estudo e ver se o paciente que você está procurando uma resposta para a sua pergunta, ele se encaixa lá, né? Não é bem o tema da gente, mas outro dia eu estava ouvindo o pessoal colocando, endeusando um estudo de antibiótico para apendicite e não cirurgia. Quando eu fui olhar o estudo, não tinha paciente idoso no estudo, então não pode sair falando isso, né? Isso é complexo, então Tem que tomar isso muito aí. cuidado na hora Muito de cuidado. ler o estudo, né? Então isso é importantíssimo. Vamos falar, eu só queria comentar, só fazer um comentário rápido, né, sobre a estenose mitral. A estenose mitral moderada grave. Até saíram alguns estudos com os DOCs nessa população, gerando uma luz que pode ser que no futuro nós poderemos utilizar esse tipo de droga lá na frente. No momento, não é para usar. Não. Mas existe uma luz, pequenos estudos, tem estudos grandes em andamento que podem. Existem estudos Responder retrospectivos essa mostrando. pergunta, né? E Ô, tudo isso Bruno, eu surge, né? também, eu não tenho mais, eu já tive um pouco de preconceito com o DOC no doente Uhum, valvar, mas isso foi passando, né? Eu acho que conforme foram sendo publicados os estudos, conforme as diretrizes foram incorporando, a gente vai ganhando, e também a gente foi ganhando mais experiência com esses medicamentos até em outras indicações também, né? Foi vendo que já podia usar no doente com câncer, que tem uma luz aí para usar no paciente renal. Eu concordo com você que eventualmente a gente vai poder usar, mas no momento a gente ainda não pode fazer isso com segurança para qualquer paciente. Se for, acho que um doente de ciência cardíaca não é um doente para você, por exemplo, brincar muito de anticoagulante, né? Tem que com ser mais certeza. pontual. E aí a gente precisa, uma vez aprovando o uso dos DOACs nessa população, a gente tem que saber qual paciente exatamente que a gente vai poder utilizar. Provavelmente vai ser um doente com função renal preservada, não vai ser o doente. O Com primeiro doente a ser certeza. aprovado vai ser aquele doente chupeta, aquele doente tranquilinho, aquele doente que tem baixa probabilidade de dar problema. Tem muito estudo que faz isso. A gente sabe que tem estudo que burla um pouquinho tenta burlar a cabeça do médico, né? Que vai selecionando um doentinho melhorzinho, aí no final, opa, deu resultado positivo. Na verdade, teve uma hiper seleção dos doentes, e óbvio que ia dar certo, porque naquela população a chance de acontecer alguma coisa errada seria muito pequena mesmo, né? Então tem que tomar muito cuidado quando sai um estudo, olhar crítico, vamos ver se é isso mesmo, e sempre aquela máxima, não seja o primeiro nem o último a usar o medicamento, né? Então espera um pouquinho, veja, né, com calma, né? E aí a gente vai usar com calma lá na frente. Exatamente. Beleza, eu acho que então do pré a gente já fechou. Agora vamos falar agora da questão do pós-operatório. No nosso doente, a gente selecionou a válvula do nosso doente e o doente operou lá e chegou para a gente lá no pós-operatório. Como é que a gente vai lidar com esse doente no pós-operatório imediato? Então, pessoal, como é que a gente faz, né? Lembrar, primeiro, que até o 4º dia de pós-operatório, em virtude da circulação extracorpórea, as plaquetas caem, né? Então, a gente só inicia anticoagulação para esses doentes
se tiver com mais de 100 mil plaquetas, tá? Assim, o doente operou na segunda. A segunda foi o D0 dele. Na terça, o D1, nós começamos só a inoxa profilática, retiramos os drenos desse paciente ao completar aí cerca de 24 horas de pós-operatório. E no dia seguinte, então na quarta, que é o D2, nós iniciamos a enoxaparina plena para eles, lembrando dos idosos reduzir para de 75 anos, reduzir para 0,75 2 vezes, e do paciente com insuficiência renal, reduzir para uma vez só, né? 1 miligrama por quilo uma vez, ou 0,75 miligrama por quilo uma vez, dependendo do clínico, do paciente e da idade. Lembrar de tirar o fio do marca-passo antes do paciente estar plenamente anticoagulado, né? Então, operei na segunda, comecei a anticoagulação com a enoxaparina na quarta, na quinta-feira a gente já começa a varfarina, tá? E aí a gente tem que retirar os fios de marca-passo epicárdico antes do paciente estar plenamente anticoagulado, né? Então, o ideal é começar a enoxaparina só após a retirada do fio. Ou você, se por algum motivo você manteve o fio e anticoagulou o paciente, retirar o fio imediatamente antes da próxima dose do anticoagulante, né? Essa a nossa rotina lá no Instituto. Não sei se vocês fazem alguma coisa diferente disso no fundão, né? E lembrar que pacientes com instabilidade hemodinâmica, pessoal, o doente colocou uma prótese mitral, está fibrilando e faz um choque vasoplégico, um choque cardiogênico no pós-operatório. Esse doente não vai tomar enoxaparina, ele vai ficar com heparina plena na veia mesmo. A gente já falou isso aqui na outra live. Esse perfil de doente não é um paciente para você utilizar a enoxaparina. Você não tem a menor ideia de como é que vai se comportar a enoxaparina, não tem ideia se esse paciente vai precisar de procedimentos e vai precisar parar a heparina para fazer o procedimento, por exemplo, um balão intraórtico, né? Então, não é seguro no paciente instável fazer enoxaparina. No restante, a gente faz. Lembrar que isso está só nas entrelinhas das diretrizes e como assim um nível de evidência que não é elevado, né? Assim como também não é elevado o nível de evidência para monitorizar os níveis de anti-10A. Embora tenha ali na entrelinha da diretriz, a gente já falou isso também da outra vez, né? Ali para você, se você resolver dosar o anti-10A, manter ali entre meio e 1, né? Mas assim, o anti-10A é um problemaço na prática clínica da gente, porque não está disponível para a gente no SUS, né? Uhum. E mesmo nos serviços privados, às vezes o doente coleta, vai para fora, não sai no mesmo dia. Eu só conheço, não vou falar qual, mas um hospital que eu trabalhei aqui no Rio de Janeiro, não sei a galera aí de fora do Rio, que me dava no mesmo dia o resultado do anti-10A. De outra forma, não tem. Acho que a gente comentou isso na outra live de Sim, anticoagulação, né, comentamos Bruno? sim, Que a comentamos gente sim. O tem anti-10 é um problema, essa ele não dificuldade. ajuda, É um problema. ele Problema. vai me ajudar, ele pode servir para... realmente, o doente não estava anticoagulado direitinho, não. É só para saber no futuro, né? Ih, caramba, realmente não funcionou. Então, demora um bocado para sair o resultado, então realmente não ajuda, né? Não ajuda para ele funcionar. Talvez se ele estivesse na diretriz, né? Então teria uma disponibilidade maior, né? Realmente eu não sei qual é o custo do anti-10A. Confesso que eu tentei Depois eu botar vou na catar diretriz, pra mas gente. tiraram. Eu tentei Mas eu botar, mas acho que, tiraram. Bruno, mas acho que o nível de evidência não é suficiente para a gente recomendar Não é. incorporar, né? Eu botei 2B. Eu tinha colocado É. 2B, mas tiraram ainda assim. Não, eu acho que assim, até porque eu não sei lá no seu serviço privado. No meu, eu não tenho a facilidade de ter um anti-10A no mesmo Não dia, tem. acho que nem vou ter. E acho que assim, não cabe incorporar o exame, que é um exame que vai ser pouco utilizado, eventualmente os reagentes vão até vencer, porque isso acontece, né? E, e também as pessoas não têm mão para utilizar, ainda tem isso, né, Bruno? Entendi, com certeza. E a gente chegou a passar um pouquinho por esse perrengue, uma possibilidade de pedir com maior frequência na época do Covid, que tinha aqueles doentes que trombosavam tudo, né? Porque os doentes estavam, às vezes, usando enoxa plena e estavam trombosando, né? E, caraca, será que
E chegou a cogitar na época, mas nem assim na época do fervo do Covid, vendo aqueles doentes trombosando tudinho, mesmo assim a gente não conseguiu fazer o anti-10A. Então, na hora do fervo a gente não conseguiu, né? Então, não, vamos buscar outra estratégia. Vamos para boa e velha heparina não fracionada, que faz um PTT ali na esquina, que está resultado rapidinho, né? Com certeza, né? E aí acho que faltou falar que quando é que suspende a inoxaplena, né? Quando alcança o INR em torno de 2, né? E aí você acha que a gente já pode seguir, como é que a gente vai seguir esse doente no ambulatório? Uma coisa importante que eu acho que a gente tem que falar também é questões relacionadas se tem diferença entre as próteses em relação ao tempo de anticoagulação, né? E a questão de rotina de anticoagulação, até porque o INC ele tem uma rotina diferente, né, em relação. E isso vem aumentando o grau de evidência também, a questão de obrigatoriedade de anticoagulação, se a prótese em posição aórtica, posição mitral, né? Você já sabe a minha posição sobre isso, né? Já sei. Você foi meu residente, né? Eu Então... já sei. Mas tem que divulgar para a galera. Não, sim, eu vou falar assim. Bom, o que acontece, pessoal? Nós temos aí alguma evidência, embora, assim, na última revisão que eu fiz, Bruno, que foi realmente da diretriz europeia, que é a mais recente, a gente tem evidência aí de poder utilizar a aspirina paciente com prótese aórtica biológica, em ritmo sinusal com função ventricular normal e sem história de tromboembolismo prévio. Esse doente, a gente tem evidência de poder utilizar a aspirina, né? Mas aí a diretriz vai e fala, não, pode usar aspirina, porém tem um estudo norueguês que mostrou que é mais seguro utilizar o antagonista da vitamina K. E além disso, falou assim, inclusive, se o paciente tiver um baixo risco de sangramento, é legal até você estender por 6 meses a anticoagulação. Então, realmente, nós lá no pós-operatório, nós somos da escola não anticoagular, mas o serviço de orovalvar, muito respeitado do Instituto, é da posição de anticoagular. E, assim, na verdade, o que eles fazem está dentro da diretriz, né? E, assim, se eu Márcia, tivesse que anticoagular por uma prótese aórtica com baixo risco, eu acho que a evidência é suficiente para a gente estender para 6 meses. Tá, Bruno? Porque é aquilo de novo, a gente está falando de evidência para deixar o pessoal atualizado na conduta, né? Exatamente. Agora, se é uma prótese mitral, acho que não tem muita discussão, né? Todo mundo vai anticoagular, né? A prótese que dá mais medo na gente, né? De evento embólico, como eu falei aí, pode chegar a 3% por ano na prótese biológica mitral. Então, tem que respeitar, né? Prótese aórtica, o doente geralmente vai muito bem, obrigado. Eu tenho um doente no ambulatório com 33 anos de prótese aórtica, está muito bem, obrigado. Está longe de reoperar. Prótese aórtica Não, geralmente vai bem. alto fluxo, né? E as Exatamente. próteses, se for uma prótese de um bom perfil hemodinâmico, né? A gente está estudando lá no Instituto o desempenho das próteses, tanto mecânicas quanto biológicas. Eu acho que a médio prazo a gente vai ter essa resposta aí para dar para vocês, né? Então não vou tecer maiores comentários sobre isso, mas a gente está estudando lá essa questão, né? Então eu acho que é por aí. Se você escolher fazer aspirina como eu faço no meu serviço privado, eu e todos os meus rotinas, doente com função normal, ritmo sinusal, a gente se sente bem confortável de utilizar a sua aspirina, tá? Mas se você for ler a diretriz, já arrisca, a melhor evidência seria anticoagular com esse doente por 3 meses e eventualmente até 6 meses. Show. Chegou uma pergunta aqui do Gilvan, mas acho que a gente pode responder mais para frente quando a gente entrar no doente eu acho que estão chegando umas ambulatorial. perguntas aí, né, Bruno? Exatamente. A pergunta do Gilvan sobre a questão da famosa ponte de heparina em pacientes com alto risco trombótico. Eu acho que a gente pode falar mais para frente, né, que eu acho que é um tema que é legal, né? Especialmente no paciente valvar, né? Então acho que vale a pena a gente conversar assim, mas vamos entrar agora no tema, que eu acho que foi essa pergunta principal aqui. Foi essa pergunta principal que surgiu. Depois, quando a gente começar a falar do doente ambulatorial, a gente volta nesse assunto, a gente lembra e a gente conversa, né? Então, eu acho que de pós-operatório a gente já fechou, né? O principal eu acho que a que gente precisa sim. saber de pós-operatório
a gente já fechou. E esse paciente vai, depois que ele ajusta o INR, né? Ele vai ser acompanhado ambulatorialmente, né? Esse paciente necessariamente vai ser acompanhado ambulatorial. E como é que a gente vai tocar esse doente, né? Então, eu acho que vale a pena a gente conversar sobre alvos de INR, né? De acordo Show. com o tipo de prótese, se o paciente tem fibrilação atrial ou não, né? Que eu acho que é uma dúvida também frequente do pessoal, né? Então, pessoal, aquela coisa do INR de 2,5 até 3,5 morreu, né? Por que morreu isso? Porque se você fixar um número para o paciente e deixar ele flutuar meio INR para frente, ou meio a mais ou meio a menos, ele ainda assim vai estar mais seguro e vai estar ali dentro do alvo de 70% do tempo com INR ajustado, né? Então, se para prótese aórtica 2,5, então o cara pode ficar entre 2 e 3, né? O doente tem que ser ensinado a monitorizar o seu próprio INR, né, Bruno? Isso é outra coisa, né? Em serviços públicos é bem interessante ter o consultório, a gente tem lá no Instituto o ambulatório de anticoagulação, sabe-se que isso é benéfico em termos de evidência científica, assim como também tem benefício você ter monitorização telefônica pelo farmacêutico ou pelo enfermeiro. Assim como você tem evidência de autoavaliação do INR point of care pelo doente, né? Mas que é uma coisa que não está, infelizmente, ao alcance da nossa população. A gente tem o point of care lá na enfermaria de válvula para usar em emergências, digamos assim, né? Então, tem evidência para tudo isso. Então, assim, prótese aórtica, 2,5, prótese mitral, 3. E aí deixa o doente flutuar meio a mais ou meio a menos e fazer aquela cartilhazinha da anticoagulação, aquele mapinha do doente e checar se 70% das vezes que ele foi no seu consultório, ele estava dentro do alvo, né? Acho que Com isso certeza. é significativo. Lembrar que a prótese tricúspide tem que ser anticoagulada por 3 meses também. A plastia mitral com anel ou plastia tricúspide com anel também, que é um erro frequente, sabe, Bruno? O pessoal fica assim, tem que anticoagular? Tem que anticoagular a plastia mitral com anel por Cai na 3 prova meses. de quase A todos os plastia anos. tricúspide... Pois é, e o pessoal erra, né, Bruno? Porque eu vejo isso lá, no Instituto ainda as pessoas erram nisso. E a cirurgia de Davi, ou David, né, que, que faz o sparing da aorta, né, tem indicação de utilizar aspirina por 3 meses. Acho que a gente cobriu todas, né? As próteses direita, a prótese pulmonar Os também, valvares, anticoagula. Acho que a gente falou de todas aí, de todos os limites. Lembrar, se o paciente tem prótese aórtica mais fibrila, aí vai para 3 o alvo de INR. teve uma que a gente não falou. Corvalve. Qual? Ah, Corvalve. Corvalve. Corvalve são as próteses percutâneas, né? Que é uma coisa, é um assunto que vem todo ano em congresso europeu, congresso americano, sempre tem trabalho tentando mostrar algum grau de benefício com o uso de anticoagulante nessas próteses. E nenhum dos trabalhos vem mostrando, porque existe até um risco de trombose de prótese, mas é um risco também baixo de trombose de prótese de implante percutâneo, né? E geralmente, quando você faz anticoagulante para esses doentes, você só aumenta risco hemorrágico e sem ter grandes benefícios do ponto de vista de redução de trombose de prótese, né? Em geral, né? Eu Quando tô com começou você. era S-Plavix, né? Era S-clopidogrel que a Esse gente clopidogrel, fazia, né? Então, o Exatamente. que vem na diretriz europeia, né? É aquela coisa de complexa. Você pode escolher. Você pode escolher se quer dar a S-clopidogrel, ou mesmo, ele bota ou, né? Agora, ou varfarina se o paciente tiver baixo risco de sangramento, tá? Se não tem baixo risco de sangramento, vai para o AS-clopidogrel mesmo. Se o doente tem baixo risco de sangramento, você pode ter a preferência
de nos primeiros 3 meses anticoagular, 3 a 6 meses anticoagular esse doente com antagonista da vitamina K. Eu, Márcia, se o doente está em ritmo sinusal, função ventricular normal, sem história de prévio tromboembolismo, eu me sinto confortável em utilizar, acho que você também, pelo que você está falando, o AS com clopidogrel. Exatamente. E sempre lembrando, esse é o doente em ritmo sinusal, tá? A gente está Sinusal. falando do paciente em ritmo sinusal, que aí esse paciente eu posso não anticoagular. É o paciente que eu posso abrir mão da anticoagulação pós-implante percutâneo de válvula aórtica, tá? Isso aí é um detalhe que é importante, tá? No paciente que está em fibrilação atrial, não tem jeito, vai ter que anticoagular mesmo. Tanto que esses estudos, a gente bota assim, pacientes que não tenham outra indicação de anticoagulação. Eles sempre colocam isso de maneira bem clara, tá? Se o paciente Eu tiver acho indicação de que, anticoagulação, realmente ele não vai ter jeito, né? Se o sem paciente tem dúvida. fibrilador, não tem jeito. E a gente também não falou da Onex, né? Prótese aórtica mecânica com perfil de você poder ser menos rígido na anticoagulação, inclusive nem fazer ponte, né? Se o doente estiver em ritmo sinusal e tal, para procedimentos perioperatórios. Já está disponível. Na outra live a gente falou que não estava disponível, mas aí a representante me contactou, falou, não, doutora, está disponível e tal. Então até fiquei Já de chegou. depois estudar tá disponível sim. A gente só tem que estudar para saber qual é o perfil de doente melhor para a gente poder falar aí para a galera para indicar. O No ponto SUS é não tem. tudo. Isso é tudo como tudo na vida, a gente vai pegando mão das coisas, né? No início a gente Sim, não. sim, sim. Isso aí faz parte, né? Quando surge uma nova tecnologia, a gente vai pegando mão com o tempo, né? E a gente vai conhecendo as limitações, né? Desde quando começou as próteses percutâneas, elas melhoraram bastante, né? No início, eles tinham um perfil diferente, agora está cada vez melhor, a técnica está melhor, né? Sim, Então a gente sem vai dúvida. Olha, eu aprendendo. vou te falar, falando um pouquinho de prótese percutânea, eu não sei você lá na UFRJ e lá no Barra, mas a gente tem visto uma porcentagem, tem uma coorte grande na Unimed, né? A gente tem visto uma taxa de complicação cada vez menor, né? Que acho que também é isso que a gente já falou aqui, pegou mão, teve curva de aprendizado, né? A gente tinha uma incidência altíssima de implante de marca-passo definitivo no começo da coorte. Isso foi caindo, né? As próteses foram ficando também com um perfil hemodinâmico melhor, né? E fazendo menos. Hoje em dia, quando a gente vê implantar um marca-passo no pré-op de uma TAV, a gente já fica assim, ih, teve que botar marca-passo, e o doente, inclusive, tem vindo sem cabo, só com a bainha, ou às vezes nem com a bainha, né? Acho que as pessoas ficaram mais confiantes. Não vou citar os nomes das próteses, mas ficaram mais confiantes, as próteses foram evoluindo. Lembrar que nesses pacientes as principais complicações quando ocorrem, então são BAVT, né, a insuficiência renal, doença, algum distúrbio, alguma intercorrência em relação ao sistema vascular, né? E insuficiência renal, AVC e infarto, tá? Mas assim, na minha coorte, as taxas foram todas baixas, principalmente de AVC e infarto. Na minha coorte, que eu já apresentei em congresso, o que eu tive de mais, assim, que chamava a atenção era a taxa de transfusão, né? Os doentes precisavam de mais transfusão do que eu gostaria de ter achado. E no começo da coorte, como eu falei, uma taxa bem alta de implante de marca-passo definitivo. E também o perfil do doente melhorou, né? O paciente, lá atrás, Sim, quando começou, era aquele fim de linha que você não tinha mais o que fim fazer de pelo linha, doente. perfeito, Era aquele doente fim de perfeito. linha que era, tipo, a gente brinca no poker, all-in no doente, né? Jogava aquela cartada final, né? Aquela cartada final. Então, era um doente de alto risco, independente do procedimento que queria fazer, o doente inoperável. A gente veio evoluindo com isso. A gente consegue identificar mais precoce também a doença, né? E consegue também indicar agora o procedimento mais precoce, né? Sim. A gente já conversou um pouco sobre isso, a gente vê muito isso, a gente acaba sendo um pouco mais agressivo, até um pouco mais precoce, né? Não espera a doença causar todos os problemas da doença valvar, ainda mais quando tem uma estenose, né? A gente sabe que o negócio vai progredir, não adianta muito você ficar postergando uma estenose onde o paciente já está limitado, onde às vezes o paciente é pouco sintomático, porque ele está se limitando, né? Esperar, às vezes, ficar
num nível já E avançado. vai E aí, quando você envelhecendo, né, opta, Bruno? Vai e o risco envelhecendo dele vai também, aumentando. né? O risco naturalmente dele vai aumentando, né? Então você perde o time cirúrgico, né? Que é aquela grande é a pergunta de US$ 1 milhão no paciente valvar, né? Saber o timing correto cirúrgico, né? Não operar nem tão precoce nem tão tardiamente, né? Que é a grande pergunta que a gente tem sempre que fazer quando está De diante de um doente preferência valvar, né? antes de desenvolver disfunção ventricular sempre, né? Então, Com é aquela certeza. coisa de pelo menos o paciente ter acesso a semestral ou anual, né? Na maioria das vezes anual, nas lesões moderadas, né? A avaliação ecocardiográfica e clínica, né? Eventualmente, o teste ergométrico. Exatamente. Agora a gente pode voltar no doente lá da ponte com heparina, né? E aí, nosso doente valvar vai ter que fazer algum procedimento cirúrgico, vai ter que arrancar a vesícula. Já estava bem bonitinho lá, com o INR ajustado, e aí, de repente, a vesícula dele dá problema e vai ter que operar a vesícula. E aí, nesse doente, nosso doente valvar, a gente tem que fazer ou não tem que fazer ponte com heparina com esse doente para fazer cirurgia? Prótese aórtica mecânica não tem que fazer. Se tiver em ritmo sinusal com a função ventricular normal, não é necessário fazer, tá, pessoal? Suspende a varfarina 2 ou 3 dias antes do procedimento e não precisa fazer ponte, porque, novamente, né, são próteses atuais de perfil hemodinâmico bom, né? O material semelhante ao grafite de que é feito essas próteses, ele tem aí propriedades de baixa corrosão, de baixo turbilhonamento do sangue dentro da prótese, né? De alta durabilidade. Então, agora, se é um paciente que tem aquelas próteses mais antigas, né, ele vai precisar fazer. Esse perfil hemodinâmico não é compatível com essa conduta. Agora, se o cara tem uma prótese aórtica fibrila, vai precisar fazer. Fibrilação atrial sempre vai precisar fazer, né? Mas o doente com certeza não precisa fazer é o aórtico em ritmo sinusal com função ventricular normal. O mitral fibrilador é o pior de todos, né? É. Ainda mais com chá de Vasco lá nas alturas, aí esse doente tá ferrado, né? Você tem que fazer. E lembrando sempre que quando a gente faz ponte com heparina também não é inócua, a gente aumenta o risco de sangramento do nosso doente, Sim, né? A gente sim. aumenta a taxa de sangramento na cirurgia, mas esse doente, como tudo na vida e medicina, a gente pesa risco-benefício, né? Então, esse doente ele tem risco de sangrar, mas tem risco de trombosar também a prótese. Tem risco de fazer um evento tromboembólico. Então, como esse é um doente de alto risco, a gente vai ter que fazer essa ponte, né? Então, a gente está, na verdade, trabalhando com dois tipos de risco o tempo todo. É o risco de sangramento e o risco de trombose, né? Então, E a gente são sabe que riscos concorrentes, né? com certeza, a gente sabe que a suspensão abrupta do antagonista da vitamina K é altamente potencializador de trombogênese, né? Caiu. Caiu o Ó, o meu tá microfone. preso aqui, olha aqui. Então, se você for fazer ponte com heparina, se for indicado lembrar, então você suspende a varfarina, espera o INR cair para 2 e anticoagula o doente. E aí suspende a heparina aí inicia a heparina venosa, se você for iniciar venosa, né? E aí suspende 6 horas antes do procedimento e volta 12 a 24 horas após o procedimento, né? Então, acho que a gente Exatamente. descobriu bem. Hoje tá rendendo, hein, Bruno? Hoje a gente fechou o balão aí, eu acho que não ficou. O pessoal tá meio tímido aqui hoje, né? Chegaram É poucas mesmo? perguntas, né? A galera tá tímida hoje, né? Muita Eu gente acho que eles estão conhecida. aproveitando tudo que a gente está falando aqui. Exatamente, não tem nenhuma pergunta, galera. Acho que o pessoal tá Que preocupado com a final do isso? Big Brother, hein? Hoje é Será a que final do Big Brother. hoje é a final do Big Brother? Acho que o pessoal tá lá votando lá pro campeão do Big Brother lá. Mas veio bastante gente na live, pô. Veio Veio, bastante veio. gente na live Eu aí. convoquei um monte de gente Fizemos aí pico. para. Convoquei um monte E de tem a gente galera aí. que vai assistir. Tem uma galera que eu sei que assiste depois, que salva a live. Tem uma galera que assiste Poxa, no carro, né? É quase um isso é bem legal. podcast, né? Funciona como um A gente devia podcast, fazer né? um, hein, Bruno? Pô, tem que fazer. Falta tempo, né? O tempo que Poxa, tá. Bruno. Eu falo com o pessoal que esse pessoal que inventou que a semana tem 7 dias não sabe de nada, né? Então eu devia fazer a semana com oito Ainda ou mais nove a dias para gente, poder. cara, você que nem eu, a gente está sempre produzindo, né? Não para, né? E as ideias não Exato. param também, né, Bruno?
uma coisa, né? Exatamente, estou fazendo artigo do doutorado, estou fazendo um monte de Ó, coisa, trabalhando, não sei o quê, fazendo tema livre para SBC, então nossa fazendo um senhora. milhão de coisas É, ao eu sei. mesmo tempo, né? Hoje um aluno seu me falou assim: não, Bruno fala, não, você tem a madrugada inteira para fazer esse levantamento. Te, te, Exatamente. te dedou. Mas é isso mesmo. Ele fala assim: já tá complicado, tá complicado. Eu falei: não Ó, sabe de nada. Não sabe de nada. exatamente, não sabe de nada. Não sabe de nada. Tá Chegou tranquilo aí. pergunta aí, Bruno. Saudade. Chegou uma Chegou pergunta aqui. Sou pergunta. interna ainda, sou interna ainda. Poderiam falar dos riscos mecânica versus biológica? Ah, claro. Bom, né, a prótese biológica, né, ela é feita aí de material de pericárdio bovino, porcino, né, e ela é menos trombogênica, né, nos primeiros 3 meses após implantada, ela endoteliza, que a gente chama, vai ali como se o organismo ali protegesse ou cicatrizasse, alguma coisa assim, endoteliza essa prótese. Então, nos primeiros 3 meses, você tem um risco maior de trombose, porque é um material estranho, animal, dentro ali do seu organismo, né? E depois de 3 meses, se o paciente tiver em ritmo sinusal, função ventricular normal, ele está livre desse risco, digamos assim. Isso considerando também, de novo, próteses mais de perfil hemodinâmico melhor, mais recentes, né? Já a prótese mecânica, ela é feita de um material parecido com um grafite, né? Que corrói pouco, tem alta durabilidade, né? Mas tem o inconveniente do paciente precisar ficar anticoagulado para a vida inteira. Pois, se não anticoagular, ele corre o risco de trombose. Mesmo anticoagulado, com o INR ajustado, ele ainda corre um risco aí anual de trombose. E aí, se trombosou a prótese, pode tanto haver disfunção da prótese, como esse trombo pode migrar e ocluir os vasos cerebrais, os vasos viscerais e até as coronárias, né? Mas o mais temeroso para a gente realmente é um AVC, né? Então, acho que responde tudo, né, Bruno? Cobri Eu tudo acho que aí é que ela isso perguntou. mesmo. Eu acho que isso, acho que fechou o balão. Mais alguma pergunta? Última chance, hein, galera? A galera que ainda não segue o perfil da Marcinha, olha só, vai acabar a live, entendeu? Vai lá Vai seguir. lá. Se você não segue ainda, vai lá seguir, pelo amor de Deus, né? Gilvan perguntando aqui: Doax em pacientes reumáticos. O estudo A deixou essa gente, dúvida em pacientes. A gente falou. A gente a gente falou. falou, a gente falou. É, Gilvan, no momento ainda não é a hora. É hora de esperar. Ainda é igual, por exemplo, início de dezembro comprar panetone. É hora de esperar, entendeu? Não é para sair comprando não. A gente vai comprar na última semana, aproveitar a promoção, tá bom? Então, no momento é para esperar. Não tenha pressa. Não tenha pressa. O Fernando aqui chegou atrasado, depois pega o começo. Isso aí, vai ficar gravada, né? Show. A Josão perguntando qual é o prazo de vida útil da prótese biológica. Olha, de novo, a gente está estudando isso. Teoricamente, aí em torno de 10 anos, né? Até 15, né? Mas tem que ver, porque a gente está vendo aí durar menos. Mas, de novo, quando é uma impressão, a gente não vai falar isso, seria irresponsável falar isso, né? E Então, sempre tem os para na outliers, prova, né? né, Bruno? Na É, prova é isso aí, sempre 10 tem aquele anos. doente que não lê o livro, né? Sempre tem um doente que não lê o livro. Tem doente que troca mais precoce. Eu tenho doente com 20 anos de biológica, entendeu? Isso aí acontece, né? Isso acontece. Tem de tudo, né? Tem de tudo, né? Doutora Gisele perguntando sobre trombose de prótese mecânica. Eu não entendi qual é a pergunta A exatamente. conduta, talvez, né? Na trombose de prótese Deve ser, mecânica. que também Assim, varia, né? o doente estando estável, heparina na veia, né? E acompanhamento clínico, né? O doente estando moribundo, né? Aí vai ser o cara da trombólise, né? E o doente que não resolveu com anticoagulação é o cara que vai para a cirurgia.
Vou te falar que eu vi Exatamente. pouquíssimas trombose de prótese na minha vida. Isso é uma coisa que a gente não falou, né? Que Uhum. o período de pós-operatório de maior risco, pós-operatório imediato, né? De maior risco de trombose de prótese são os primeiros 7 dias. E caiu na prova do TEC do ano passado, uma questão sobre É trombose, inclusive. mesmo? Ah. Uma coisa boa para perguntar na prova, acontece todos os dias, É né? todo dia, né? Todo mundo Tem está tanta muito coisa para perguntar na acostumado a prova de utilizar, título, né? né? Pois É. 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 Então, eu acho Tem que que é botar a isso, gente né? lá para fazer a prova, Bruno. Exatamente, tem que melhorar essa prova aí. Marcinha, é sempre um prazer estar contigo aqui. Eu acho que a gente Prazer é conseguiu, meu. conseguiu Prazer é meu. amarrar bem aí o assunto. Eu acho que a galera ficou É. bem. Conseguimos Eu resolver acho que a todas as gente dúvidas da podia, galera. Bruno, combinar porque você introduziu aí, combinar de fazer uma sobre o quanto a gente alargou, ampliou, né, as indicações da TAV para o doente de estenose aórtica. Acho que é uma boa, acho que talvez as pessoas não tenham ainda muito essa noção, né? Principalmente quem, como você falou, não lida tanto com esse tipo de doença. Fica aí a ideia. Com certeza, vamos agendar assim. Acho que estenose aórtica é um tema que sempre a gente tem que estudar, tá toda hora mudando, toda hora tem novidade, né? As próteses estão melhorando, né? Como tudo na vida, né? Vai melhorando, tudo que envolve tecnologia vai melhorando e a gente precisa conversar sobre isso também. Acho que é um tema muito interessante e vamos marcar sim, sem dúvida. Beleza? Ótimo. Então, um Beleza. prazer. Obrigado Pessoal, pela sua ajuda hoje Bruno, aí. sabe que é Foi um muito bom. prazerzão, né? Um prazerzão sempre estar aqui com você, meu parceiraço. Deixa salvo lá, a gente compartilha Vou e deixar aí salvo, a gente compartilha vai aí, vai dar tudo compartilhando o certo. conhecimento. E aí, se o pessoal tiver dúvida, deixa lá que a gente responde. Show de bola. Pessoal, grande abraço, até a próxima. Fui, Bruno, valeu. beijo. Tchau, tchau. Tchau.